maneira. Ela é respondida da seguinte maneira, em Atos capítulo 2. Ou seja, a Igreja Reformada e as igrejas batistas, digamos assim, que fazem parte de organizações diversas, acham isso e têm anunciado isso. Diz eles que em Atos capítulo 2 iniciou a Igreja de Jesus Cristo. Mas vamos ler alguns textos da Bíblia e estabelecermos biblicamente quando e quem começou a Igreja de Jesus. Vamos ler inicialmente no livro de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. O irmão Eduardo pode ler? Lucas 6,13. Lucas 6,13. Quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12, dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Obrigado. Como pode dizer, mas o que isso tem a ver com a igreja? Qual é a relação que a gente pode estabelecer desse exato momento em que Cristo chama os seus discípulos e de dentro dos seus discípulos ele tira 12 e dá o nome a estes de apóstolos? Como é que Anísio pode ver nisso aqui algo como o início da igreja? Com que base a gente pode estabelecer esse ponto como o ponto em que Jesus estabeleceu a sua igreja? E olha que isso para um batista é de extremada importância, porque nós vamos ver outras coisas mais tiradas de dentro desse texto. Certo? Então vejamos bem, Jesus chamou os seus discípulos e lá de dentro dos seus discípulos ele escolheu alguns. Não foram todos, ele tirou alguns de dentro dos seus discípulos e chamou de apóstolos. Vamos abrir as nossas Bíblias para 1 aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 28. E eu vou pedir para o nosso irmão anfitrião, que nos recebe aqui nesse lugar plausível e que Deus tem usado para a realização dos cultos, lê o versículo 28 do capítulo 12 do 1 aos Coríntios. Isso. E uns, pois Deus, e a uns, pois Deus, na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curas, socorro, governo, variedades de línguas. Então, uns, pois Deus na igreja. Quem primeiro Deus colocou na igreja? Apóstolos. Deus estabelece a igreja como os apóstolos. E você veja o seguinte: Deus organiza a sua igreja a partir dos apóstolos. Não entra na igreja de Cristo as pessoas no ato da convenção. Eu me converti, mas eu não entrei na igreja de Cristo no dia que eu me converti. No dia em que eu conheci Cristo como meu Salvador, eu entro na família de Deus. Primeiro Deus colocou na igreja apóstolos. E depois disso é que nós vamos ter outras coisas que vão aparecer na igreja sequencialmente. Porque não são dons que são dados de imediato. Ele colocou na igreja apóstolos. Então veja bem, voltando para Lucas 13, diz: e quando já era dia, 6,13,
E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. E escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Nesse momento histórico, Jesus constituiu a sua igreja. Agora um detalhe, conceito básico que o mundo religioso dá para a igreja: chamados de fora, ou seja, chamados do mundo para a casa de Deus. Um outro segredo bíblico que as pessoas não entendem é que a igreja não é tirada do mundo. A igreja não surge do mundo, a igreja é tirada de dentro da família de Deus. Ou seja, Jesus não vai para o mundo estabelecer uma igreja. Ele estabelece uma igreja com pessoas que já eram dos seus discípulos. Entenderam daí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Agora esse povo, que o senhor falou aí, é aquele povo que andava com Jesus Cristo? Isso, os discípulos de Cristo. Tem os discípulos, e de dentro dos discípulos Jesus tirou a sua igreja. Ou seja, não é, vou pegar um exemplo, Anísio. Eu recebi Cristo como meu Salvador no dia 8 de maio de 1990. Fui imerso na água, na Igreja Batista Fundamentalista de Campina Grande, no terceiro domingo de junho daquele ano. No batismo é que eu entrei na igreja. Entendeu? Entendeu? Nós vamos chegar nesse ponto. No batismo é que eu adentrei a igreja. Não é no ato da convenção. Eu tenho um amigo hoje batista que era formado em uma igreja batista, um pastor, e eu passei cerca de 3 anos brigando com ele em relação a esse assunto. Mas você quer dizer que primeiro a pessoa é salva para depois fazer parte da igreja? Não é na hora. Não, a pessoa faz parte da igreja na hora que recebe Jesus como Salvador. Não. O homem entra na igreja do Senhor Jesus Cristo quando ele é biblicamente batizado. E isso faz toda a diferença. Esses 12 que Jesus chamou, eles eram batizados? Eram. Não pela igreja nem por Jesus, mas por João o Batista. Guarda essas informações que os irmãos mais na frente vão precisar. Certo? João o Batista. Quem foi João o Batista? João foi membro da igreja? Não. Mas por que o batismo dele é válido? Por que Jesus aceitou o batismo dele? Ele foi preparado por Cristo antes? Porque ele foi mandado por Deus. O batismo de João, Jesus perguntou aos fariseus se era da terra ou do céu, né? Ou seja, se era dos homens ou de Deus. E os fariseus ficaram calados. João diz ao batizar Jesus: aquele que me mandou, não é isso? Aquele que me mandou. Ou seja, João obedeceu um desígnio de Deus. Certo? João recebeu um desígnio de Deus. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas rápidas sobre João. Eu peço aos irmãos para abrirem em Marcos capítulo 1. Eu vou pedir ao irmão Ademilton para ler do versículo 1 até o versículo 4. Isso.
princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas. Eis que eu envio meu anjo antes da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Obrigado, irmão, pela leitura. O que é que esse texto acrescenta? Que João apareceu pregando. João veio preparar o quê? Endireitar o caminho de Jesus. Veio chamar o povo para Jesus, em outras palavras. Certo? Mas o que é interessante nesse versículo aqui, nesse texto lido? Atentem os irmãos para o que diz o versículo 1. O que é que diz? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando começa o período da graça? Quando começa a pregação do Evangelho? Com João. Mas se nós perguntássemos isso aos teólogos reformados, protestantes e batistas, sabe para eles quando é que começa o Evangelho? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nada a ver com Atos. Mas por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas fazem isso, meu amigo? Por que os homens fazem isso? Eu diria que, de certa forma, é uma tradição. Tradição e medo. E para atender também a necessidade deles. Né? Deles. João é mortífero. João acaba com a religião. João o Batista, sendo bem estudado, ele acaba com a religião. Se você não tirar João do Novo Testamento, você não pode ser católico, você não pode ser protestante, você não pode ser falso batista. O único meio que esse povo encontrou para se manter enganando as pessoas é tirando João do mercado e jogando tudo em Atos 2. E desqualificando o batismo de João com Atos 19. Certo? A gente chega lá. Certo? Jesus não desqualificou o batismo de João. Todos os apóstolos foram batizados por João. E quem substituiu Judas tinha de ser batizado por João. Desde o batismo de João até Jesus foi elevado ao céu. Bom, então por que eu considero esse assunto, o início da igreja, tão importante? Porque se você entender esse assunto, ninguém lhe engana mais. Enquanto a gente não entende esse assunto, alguém pode pegar e sair nos enganando. Esse foi o assunto de 10 anos de estudo ou mais da minha vida. Procurando peça por peça, porque hoje há muito material na internet, graças muito ao trabalho do pastor Calvin, que traduziu muita coisa, do pastor Steve Montgomery e outros, do irmão Hélio, a gente encontra material. Mas eu parti de fragmentos do livro de Aníbal, em A Verdadeira Igreja, onde ele trata do assunto muito fragmentado. Toda a minha formação anterior era tendo livros batistas regulares. Eu fiz alguns cursos dos batistas regulares e tudo caminhava para um... Mas só que não nem... Por exemplo, nós sabemos ler, não sabemos? Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, não acreditamos? Aquele texto que eu citei ontem para os irmãos, de João, capítulo 17, versículo 17, é fundamental. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. E está escrito aqui na Bíblia, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse aqui é um recorte, uma notícia
para mostrar que esse evangelho principiou com a propagação de João. O que é que João pregava? O que é que João pregava? Arrependimento. Mas no capítulo 3 do Evangelho de João, você tem aí uma pregação de João. Não tem? Versículo 26. Pode ser já do 25, né? Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem... 3,27 agora. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso aqui é o testemunho de fé, era o que João pregava. Era o que João ensinava aos seus discípulos. E quem crê em Jesus tem a vida eterna. Essa é a doutrina principal de Jesus, não é? E quem crê nele tem a vida eterna? É a doutrina principal da Bíblia, não é? E quem crê nele tem a vida eterna? É a doutrina principal de qualquer igreja batista. E quem crê em Jesus tem a vida eterna. Então o que João pregava era a mesma coisa que Jesus também pregava. E é a mesma coisa que nós devemos pregar. Certo? Então por que tirar João do Evangelho? Por que dizer que João era um profeta do Velho Testamento? Está ouvindo? Por que tirar João do Velho, aliás, do Novo Testamento e colocá-lo no Velho? Vamos ler Mateus 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João do Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Amém. Apareceu quem? João. Eis a razão. Se o batismo de João for válido, você tem de admitir que o único batismo válido é o batismo do Batista. Isso é meio chocante para alguns. Para os irmãos eu creio que não, porque já vem sido orientado e ensinado nesses assuntos. Mas em alguns lugares é capaz de pregadores apanharem. Um dos motivos da falsificação das Bíblias é isso. Você já viu um apelido dado a João Batista? João Batista. Como se fosse o nome dele, João Batista. O irmão trabalha com o quê? Sou pedreiro. Pronto. Seu nome é pedreiro? Mas o irmão já foi chamado. Pedreiro, vem cá.
Eu trabalhei na minha juventude, há muito tempo atrás, com eletricista. Eu não sou um eletricista, mas a necessidade me obrigava a arriscar essas paradas aí, né? Bom, aí eu estava no prédio trabalhando, né? Aí quando o pessoal precisava de uma gambiarra para alguma área do prédio, para usar uma furadeira, usar alguma coisa assim, aí chegava e... Ô, eletricista! Aí eu tinha que responder, né? Eu sabia que era comigo, mas meu nome não é eletricista. Tinha um menino que era servente, ele não conseguia dizer o nome eletricista, ele dizia Alexista. Ô, Alexista, eu já sabia que era comigo. Aqui. Mas, bom, eu depois fui radialista, e depois antes fui professor, depois fui radialista, depois professor de novo, e agora eu sou diretor de uma escola. As pessoas chegam lá e dizem, o diretor está aí. Diretor! Eu respondo, eu sei que é comigo, mas meu nome não é diretor. Suzana é casada com Anísio e não com o diretor. Certo? Então, o que aconteceu? O termo diretor, ou o termo pedreiro, ou o termo eletricista, ou o termo comerciante, eles são indicadores de profissão, de função. O irmão estávamos falando sobre cabeleireiro. Cabeleireiro, vem cá. Ele vai, o cabeleireiro atende, mas o nome dele não é cabeleireiro, é a função. Então João, o Batista, indica função. Indica função. João, o Batista, indica função. João Batista indica o quê? Sobrenome. E João não era da família Batista. Os judeus não assinavam com sobrenomes assim. Era fulano, filho de fulano. E era suficiente. João, o Batista. Não João Batista. Faz diferença? Faz diferença. Temos um artigo aí, né? Tirando o artigo, muda tudo. Se eu tiro esse artigo, eu tenho base para criar uma igreja falsa. Para Atos 10. Estão entendendo a importância do assunto? Irmão, nunca deixe de frequentar, de visitar esse assunto. Vá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não canse. Porque na hora que se entende bem isso, estamos blindados contra eles. Certo? Estamos blindados contra eles. Então, João o Batista significa o quê? João o batizador. João aquele que batiza. João aquele que batiza. Função. Então Jesus pegou material que João havia batizado, treinado. João pregou o evangelho para eles creram. João ensinou, eles aprenderam. João batizou, eles foram batizados. A base do que Jesus utiliza vem de lá. Por que João batizava? Versículo 33 do capítulo 1 de João. Vamos lá, garoto, tu vai ler. Versículo 33 do capítulo 1 de João. João, capítulo 1, versículo 33.
Fala com calma, a gente tem até meia-noite. Depois de meia-noite eu vou embora. Vocês podem ficar. E eu não o conhecia, mas porque me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que virá descer o Espírito, e sobre ele me contar. Então, esse é o que batizava com o Espírito Santo. Amém. Eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O que é que nós queremos destacar nesse texto? Mas o que me mandou a batizar. João foi mandado, comissionado, autorizado. João não foi porque simplesmente quis, ele foi mandado, comissionado. Por quem? Por Deus. João foi enviado de Deus. Como já foi lido em Atos capítulo 1, versículo 1. Mas esse texto aqui eu gosto de utilizá-lo porque ele diz, aquele que me mandou. João, irmão, saiu de uma posição privilegiada para perder a cabeça. Literalmente. Quem sabe as procedências familiares de João? João é filho de um sacerdote, filho de Zacarias, um sacerdote de turno, ou seja, um sacerdote na ativa. Quem sustentava os sacerdotes? Na sociedade judaica. Os sacerdotes eram uma classe de casta, né? Onde você só chega lá pelo único requisito hereditariedade. E João era um sacerdote a substituir Zacarias. Mas João trocou todo esse privilégio para estar no deserto, vestido de pelo, comendo gafanhoto e mel, para pregar a palavra de Deus e ser fiel à palavra de Deus a ponto de ter tido a sua cabeça separada do seu pescoço, decapitado, morto, por causa da verdade que Deus mandou ele pregar. Então, tirar esse personagem do cenário do Novo Testamento traz um prejuízo enorme para os batistas. E um campo livre para se introduzir a famigerada mentira de que o Evangelho iniciou-se em Atos capítulo 2 e que a igreja começou em Atos capítulo 2. Certo? Agora, só respondendo uma pergunta que às vezes fica na mente, a igreja chama-se Batista por causa de João? Não. Não tem nada a ver com João, viu? A gente vai ver lá na frente o porquê. Apenas com João a similaridade de função, certo? E não como uma coisa que pulou de João para a igreja, como se fosse um nome herdado de João. A gente vê isso mais adiante. Bom, João foi esse homem comissionado por Deus para preparar esse material. Jesus pegou o material, aí vamos a Lucas 6 de novo. Jesus pegou esse material preparado por João e colocou na igreja. Alguns confundem o nascimento da igreja com Mateus 16. Nós vamos passar por Mateus 16 também, certo? Mateus 16, Jesus disse: edificaria a minha igreja. Mas o verbo lá, iocodomeso, é uma outra coisa, é edificar em algo já existente, não é iniciar, começar, certo? É colocar tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra. A gente vai passar nesse texto também. Então Jesus põe primeiramente na igreja os apóstolos. Mais adiante Paulo escreve e diz que a igreja em Éfeso deve estar edificada no fundamento dos apóstolos. Certo?
Esse é bem importante. Os irmãos entendam que Jesus começou a sua igreja em Cafarnaum da Galileia, tirando do meio dos salvos a igreja. Eu vou explicar essa questão, o que é tirar do meio dos salvos, certo? Para a gente não pensar assim, todo mundo que toma uma decisão por Cristo faz parte da igreja, isso é a igreja universal invisível, nada a ver com a doutrina da Bíblia. Vamos olhar essa questão de primeiro crer, para depois entrar na membresia da igreja. Que isso é fundamental. Jesus tira a sua igreja do meio dos salvos. Ou seja, eu só posso fazer parte de uma igreja de Cristo se eu já for salvo. Se eu não for salvo, eu não posso fazer parte da igreja de Jesus. Certo? Vamos olhar primeiramente Evangelho de João, capítulo 1. Versículos 11, 12 e 13. Manda, Emílio, pode ler? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Quem crê em Jesus se torna o quê? Filho de Deus. Filho faz parte de quê? Família. Quando alguém crê em Jesus, passa a ser família de Deus. Quando eu criei em Jesus, eu entrei na família de Deus. Eu me tornei filho. Coisa essa que não foi por minha vontade, foi vontade de Deus. A salvação é vontade de Deus. É Deus que opera na nossa vida. Um testemunho de um pastor batista, achei interessante, no dia que ele estava sendo empossado na igreja, e eu vou contar um pouco do meu testemunho pessoal, como eu conheci Jesus como meu Salvador. Quando eu ia por um caminho e eu sabia que Deus estava naquele caminho, eu ia para outro caminho. A gente perdeu muito essa cultura, mas no passado era comum a gente encontrar 4, 5 crentes crente batista fazendo um culto no meio da rua, né? O recurso era menos, mas o pessoal era mais trabalhador do que muitos de nós hoje. Eles, quando os irmãos estavam pregando naquela esquina, eu mudava o caminho para não vir. Então eu fiz minha parte, eu sempre me escondia de Deus. O processo de salvação é Deus quem nos salva, é a vontade de Deus nos salvar. O pecador sabe fazer muito bem uma coisa, pecar. Salvar é Deus. O evangelho falso sempre diz que você ajuda Deus na salvação. Nós somos salvos por Jesus Cristo e pelo seu poder. E nós não temos nada de obras nisso. Tudo é dele. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é do Senhor. Amém? A salvação pertence ao Senhor. Então eu creio em Jesus. E olha, irmãos, que a maioria de vocês talvez não quisesse pregar o evangelho para mim. Eu ainda sou muito feio, mas eu era mais feio que eu sou hoje, viu? Certo? Mais magro do que o irmão Ademir, certo? Com cabelo de estilo... Meu cabelo é ruim de se ajeitar, viu? Então meu cabelo não era grande, mas ele era mais ou menos assim, certo? Aí essa parte daqui, ela ia para frente assim. E eu andava com as camisas que vinham mais ou menos aqui no joelho, e a manga era bem aqui assim, certo? E eu fazia assim nas boates, aqueles negócios todos, certo? Bom, e outra, isso era uma versão minha, e existia também a versão religiosa, né? Eu fazia parte da igreja católica, liderava uma turma lá que preparava o povo para crisma, esses negócios todos. Isso aí era eu. Aí eu comecei a estudar a Bíblia. E, obviamente, eu parei. Porque não tinha muito sentido eu estudando a Bíblia. Eu, logo de cara, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu descobri duas coisas.
que ou a Bíblia estava certa e eu estava errado, ou eu estava errado e a Bíblia estava certa. E a outra coisa, na mesma linha, é que ou a Igreja Católica estava errada e a Bíblia certa, ou a Bíblia certa e a Igreja Católica errada. Bom, como eu gostava muito da minha vida, do jeito que ela era, e gostava muito da Igreja Católica, o que é que eu fiz? Era a coisa mais fácil de fazer. Deixar de ler a Bíblia. Eu vou estar lendo esse livro que está contrariando minhas duas frentes de existências, né? Aí eu deixei a Bíblia para lá e continuei nas minhas aventuras no mundo e minhas aventuras religiosas na Igreja Católica. Bom, mas só que eu voltei a ler a Bíblia. E depois que eu voltei a ler a Bíblia, eu saí da Igreja Católica. Deixei de ir. E o pessoal era me perturbando para voltar. Não. Mas não deixei meu pé no mundo. Continuei nas atividades seculares, mundanas, com mais força ainda, porque agora o tempo que eu dedicava à Igreja Católica eu não tinha mais. Mas nem na Bíblia, né? E a Bíblia me confrontando. Eu li o Novo Testamento. Mateus, Apocalipse, uma vez. Li segunda vez. Aí, segunda vez eu cheguei numa conclusão errada. Que os crentes estavam certos. Não sabia eu que os crentes eram tão errados quanto... Os crentes estão certos. Quando eu estiver velho eu vou ser crente. Bom, li terceira vez. E na quarta leitura eu me converti. Eu cheguei, na época eu fazia licenciatura em Física, curso que eu não terminei, na Universidade Estadual lá na Paraíba. E nesse tempo eu não conhecia nem Suzana ainda, parece. Aí eu cheguei em casa numa terça-feira, lendo a Bíblia. Jesus me convenceu, o Espírito Santo me convenceu que era um maldito pecador que estava indo para o inferno e que eu precisava de Jesus para ser meu salvador pessoal, e eu criei nele. Naquela semana eu estava vendo umas prévias da chamada Micarande. Aqui na Bahia parece que é micareta, né? Lá, como era em Campina Grande, então eles não fizeram uma coisa que fosse totalmente baiana, então eles mudaram para Micarande. E na sexta-feira, acredito vocês que eu fui para dentro desse fusaco lá. E não aguentei ficar uma hora. Só que eu vou embora. E o povo, está embora? Vou. E Deus é tão perfeito que Ele prepara tudo, né? Quando eu estava nessa, vou embora, chegou uma pergunta, ei, tu me deixa em casa que eu não estou me sentindo bem. Eu fui e nunca mais pus meu pé em nenhuma atividade daquele nível, nem parecida com aquele nível. Mas eu não sabia nada sobre nada de crente, nem... No sábado eu saí de casa e encontrei a Igreja Batista Fundamentalista aberta. Entrei nela, era perto da minha casa. Entrei sem ser convidado, vi uma pregação de um pregador que é um homem que não sabia pregar. Você que está aí sentado, você que está aí sentado, você que está aí sentado. Eram 3 palavras de você que está sentado, estava todo mundo sentado. Certo? Ele tinha uma mão mirrada assim, aí a mão não ia toda, né? Certo? Bom, tudo bem. Não gostei. Mas no domingo voltei. Aí quem pregou foi o pregador, o pastor da igreja. E fez apelo, eu fui lá na frente. Isso aí já era, acho que no dia 13, né? E quando eu passei dentro de uma calça preta, de uma camisa preta, com um cabelo grande, só vi quando a igreja fez assim. Bom, ali eu entrei no dia 8 na Família de Deus. No dia 13 eu conheci a Igreja de Deus, mas ainda não entrei na igreja. Comecei a frequentar aquela igreja e lá fiquei até quando aquela igreja, infelizmente, apostatou da fé, indo atrás dessa chamada renovação de música, né? Produziram todo tipo de música lá dentro.
Pobre, depois disso, já passou por 4 divisões e não saiu mais no canto. É só se acabando. Bom, em junho daquele ano, no terceiro domingo, que eu não lembro a data, eu lembro que era no terceiro domingo, uma manhã chuvosa, eu desci as águas do batismo. Então, naquele dia, eu entrei na Igreja de Deus. Eu comecei a fazer parte da membresia da igreja. Primeiro o homem é salvo, depois pelo batismo ele se torna membro da igreja. Primeiro você é feito filho de Deus, família de Deus. E da família de Deus, Deus coloca na igreja. Nem todo crente fará parte da igreja de Jesus. Nem todo crente fará parte da igreja de Jesus. Fará parte sim da família de Deus. Vamos a Atos, capítulo 2. Que é um outro texto que nós precisamos estudar sempre com muito cuidado, para que não gere confusão na nossa mente. Veja aí, por favor, o versículo 41. Qualquer um dos irmãos possa ler aí. Os que de bom grado receberam a sua palavra, foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. De sorte que foram batizados os quê? De bom grado receberam a sua palavra. Ou seja, primeiro eles receberam a palavra, depois eles foram batizados. Primeiro eles foram salvos, depois eles foram, apesar de que foi no mesmo dia, mas aí é uma questão. Primeiro foram salvos, depois batizados. Alguém pode ser batizado no dia que crê? Biblicamente não tem nenhum empecilho. Normalmente a gente prefere dar um tempo de estudo da Bíblia, mas não tem assim. Aquele eunuco creu, pô, água ali, eu quero ser batizado. O Filipe não fez objeção. Então, não, mas é porque o eunuco ia para um canto e Filipe pronto. Não, mas isso aí não entra conjecturas. Nunca devemos aceitar conjecturas no estudo da Bíblia. O que aconteceu biblicamente? Vamos supor, se está realizando um batismo, alguém naquele, rapaz, eu entendi, eu criei, eu quero ser batizado. Não tem problema. Agora, normalmente o que a pessoa diz, não, vamos fazer assim, estudo bíblico, não sei o que, não sei o que. Mas assim, biblicamente não tem empecilho, nenhum empecilho bíblico, certo? Bom, nós vamos aqui olhar o texto. Receberam de bom grado a palavra de Deus e foram batizados. Nós temos 3 coisas nesse texto, vamos ver. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foram batizados porque receberam a palavra. Nenhum dos que não receberam a palavra foram batizados naquele dia. Primeiro salvação, depois batismo. Essa é a sagrada doutrina batista, viu? Primeiro sangue, depois água. Nunca pode ser ao contrário. A doutrina católica e a doutrina reformada de modo geral diz primeiro água, depois o sangue. Eles ensinam que o batismo promove restauração, né? Que o homem é salvo pelo batismo. O batismo não salva ninguém. O batismo não pode salvar ninguém. O batismo é para os salvos. O batismo é para pessoas que já foram salvas. Batismo para as pessoas que já foram salvas. Então, foram salvos, foram batizados e agregaram-se. Ou seja, tornaram-se membros. De quê? Da igreja. Primeiro, entraram na família de Deus, recebendo a palavra de bom grado. Depois, por meio do batismo, eles entraram na igreja. Agora, preste atenção no termo. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Se agrega alguma coisa que não existe, para eles serem edificados, plantados naquela igreja, era preciso a igreja já existir ou não?
Então como é que se começou a igreja aqui? Mas por incrível que pareça, irmãos, é que os estudiosos da Bíblia passam por cima de tudo isso. E diz que eu estou errado e que os irmãos estão errados. Não se agrega nada. O irmão é pedreiro, não é? Quantos tijolos o senhor pode agregar a uma construção que não está iniciada? Nenhum. Não tem como. Agora, se você chega, está lá a sapata pronta, já os cantos feitos, aí você começa a agregar ali. Senão você vai iniciar. Quando você começa uma obra em andamento, você está dando continuidade. É diferente de você iniciar. Não é assim? Então se agrega a algo que já existe. E não a algo que seja inexistente. Estão entendendo? Se não está, a gente para e volta a fita. Certo? Então, o que nós precisamos entender, enquanto batistas, é isso. Sem esse entendimento, não existe batista. Existe católico. Existe católico. Porque reformado, protestante e católico é a mesma coisa. Tirando os padres e as imagens. Mas a doutrina básica é a mesma. Certo? A doutrina é a mesma. Então veja bem, foram agregados aqui à Igreja de Jesus. Então primeiro o homem entra na família de Deus, e depois de entrar na família de Deus pelo batismo, ele se torna membro da Igreja de Cristo. Todos entenderam? Amém. Bom, vamos para Mateus capítulo 16, que é onde alguns erram também. Alguém tem hora aí para me dizer que hora? Sempre eu esqueci o relógio. A gente termina normalmente o culto aqui que horas? 15 para as 12? Pronto, então a gente vai até 9 horas normalmente. Temos uns minutinhos ainda. Uma vez eu fui pregar no retiro e eu preguei 3 horas e meia seguidas. Eu vi o povo com fome, mas eu olhava para o relógio e o relógio saía do canto. Eu não estava com o relógio no braço. E ninguém pediu para terminar, então eu fui, rapaz. Até. Foi 3 horas e meia de pregação. Certo? Mas eu não vou fazer aqui hoje. Certo? Então, assim, se eu tiver com o relógio, sempre me avisem. Se eu tiver sem relógio, sempre me avisem a hora. Porque. Certo? Assim, Mateus capítulo 16. Versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns querem dizer que Jesus está colocando Pedro como pedra principal, principalmente por causa do versículo 18, mas não é nada disso. A rocha é Jesus. Sobre esta pedra, tem uma diferençazinha no grego de Pedro, pedra, e esta pedra, rocha, Jesus edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja de Jesus ela é edificada sobre ele mesmo. Aqui Jesus não está iniciando a igreja, ele está colocando mais pedras sobre a sua igreja. Ele está fazendo a igreja crescer. A igreja começa Cafarnaum da Galileia, registrado na Bíblia, Atos capítulo Lucas capítulo 6 e Mateus capítulo 10, quando ele nomeia lá os apóstolos, certo? Agora, em Mateus capítulo 16, Jesus está dizendo a Pedro e aos demais que ele edificará a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, que a igreja que Cristo iniciou, ela não pode ser destruída.
A igreja que Cristo iniciou não pode ser destruída. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Não tem como. Isso é preciso a gente dizer porque tem uma doutrina chamada continuidade. Alguns querem usar o termo sucessão. Não, eu não acredito em sucessão batista, eu acredito em continuidade. Que é parecido, mas não é a mesma coisa. Sucessão tem algumas coisas que vêm do noivismo, que diz que a igreja batista é a noiva de Cristo, e a Bíblia não fala nada sobre isso. Eu não gosto muito desse termo, mas continuidade, o termo continuidade. Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra aquela igreja, dando a noção clara de que ela não sairá, ela não deixará de existir. Eu vou usar mais uns 2 textos aqui para a gente encerrar. Mateus capítulo 28. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre Mateus 28, porque há um outro predicativo errado em cima desse texto. Diz o seguinte, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Jesus está com quem todos os dias até a consumação dos séculos ou do mundo? Com a sua igreja. Essa é a promessa de perpetuidade. A igreja de Jesus ela não será extinta da terra enquanto Jesus não vir buscar o seu povo. Entenderam? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, escreve, amanhã a gente volta nela, certo? Então, alguns dizem que Jesus falou isso para os apóstolos. Me cobra para a gente tratar um pouquinho aqui, para a gente desmistificar aquela ideia de que cada briga que tem no mundo protestante, ele sai aí independentemente fazendo o que quer da vida. Como se Jesus tenha dado uma ordem aos indivíduos e não à igreja. A ordem aqui é a igreja. Quando alguém morre, vai para onde? Para o céu, né? Paulo em Filipenses ele diz o seguinte, partir e estar com Cristo é muito melhor. Partir e estar com Cristo. Quando o crente morre, ele parte para estar com Cristo. A promessa aqui não é de que os apóstolos estariam com Cristo para sempre. Aí ele está falando só com os apóstolos. Aqui é que Jesus está para sempre. Com alguém que está na terra. E o que é que está na terra hoje? A igreja de Jesus. Certo? E por último, aquele texto que eu usei ontem. De Efésios, capítulo 3, versículo 21. Agora, enquanto vocês estão indo para lá, vocês escutam o 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja de Cristo, irmãos, é coisa seríssima. A igreja de Cristo é o corpo de Jesus Cristo. Amém? Agora, a igreja não é denominação, não é comunhão, não é convenção, não é associação. A igreja é local. E tão somente a igreja local é o corpo de Jesus Cristo. Amém? Amém. E o texto que nós lemos ontem, leremos hoje novamente. 3:21 de Efésios capítulo 3. Efésios 3:21. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, irmãos, desde que Cristo criou a igreja dele, em Cafarnaum da Galileia, até os dias de hoje, não houve um dia na face da terra que não houvesse uma igreja de Cristo atuando. Porque se não houve, Jesus mentiu. Essa verdade, sendo bem entendida, acaba com esse negócio de protestante. Acaba de uma vez para sempre com o protestantismo. Acaba com esse negócio de igreja universal invisível. Aí os batistas são batistas. Então não nem aí para nada. Porque na hora que você não tem um pé nesse mundo religioso, você não precisa imitar ele no sistema de criação da igreja.
Você não precisa imitar ele no sistema deles de crescimento de igreja. Você não precisa fazer nada igual a eles. Você tem que fazer tudo igual à Bíblia. Aí é muito mais fácil, muito mais simples, e muito melhor, e muito mais seguro. Certo? Então Cristo estabeleceu a sua igreja e ela sempre esteve na terra, desde o dia que ele começou até hoje. Essa mentira é dos protestantes, que Lutero reformou a igreja de Cristo. Lutero não reformou a igreja de Cristo. Lutero reformou a igreja de Constantino, e não a de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não precisa de reforma, porque a doutrina do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo de Cristo. E a gente precisa consertar o corpo de Cristo. A igreja de Cristo precisa estar só seguindo a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, encerrarmos com a oração. Tem alguma outra coisa além?